Falemos com Deus, nosso bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus Cristo, que está presente em nosso meio na forma de Espírito Santo e também nos corações de cada eleito. Estamos reunidos em sua casa nesta noite para falarmos da sua palavra. Viemos até este lugar para te adorar, cantar hinos em louvor ao Senhor e recorrermos ao Senhor também, mediante as nossas necessidades, debilidades, fraquezas. Senhor, cura os nossos corpos, liberte as almas oprimidas e nos dê, Senhor, a alegria da salvação, a salvação também para o que está perdido. O Espírito Santo, dê o batismo com o Espírito Santo em nossas vidas. Abençoe a nós aqui em Bauru, também as transmissões. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Mesmo assentados, Jó 31. Jó 31. Depois eu gostaria de cantar um hino. Eu tenho só o nome dele, mas eu não sei o número. Eu tinha marcado o número, mas eu confundi o número. Jesus, meu melhor amigo. Não sei se é um hino, se é um corinho, se é no Inário 1, número 2. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Jó justificando, perante após a acusação dos seus 3 amigos que vieram acusando ele por mais de uma vez. Ele faz Bildade e Sofar. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para um engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do meu caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e a minha mão se apegou à minha causa, então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Jó tinha uma certeza da sua inocência, Então, dizendo se ele tinha feito tudo isso, que poderia acontecer alguma coisa. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes.
porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, quer dizer, Jó está dizendo, será que fiz isso então? Fiz aquilo? Se foi isso que eu fiz? O que Jó está mencionando são coisas erradas, né? Mas ele está se colocando na condição, foi isso que eu fiz? Foi isso que eu fiz? Se desprezei o direito do meu servo, da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse, inquirindo a causa, que lhe responderiam? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou só comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e eu o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberto, se os meus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta havia a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, temei isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal chegou. Quer dizer, Jó perguntando, será que eu fiz isso, né? Se alegrei com a desgraça dos outros? Também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, treme eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos, né? Agora vem Eliú
ele vai repreender o Jó, o Elifaz, o Bildade e o Sofar, né? Mais novo, mais arrogante, Eliú, né? Mais cheio de si. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso se o faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Então veja só a arrogância do Eliú. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e eu também declararei a minha opinião. Veja só, né? Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer Jó, nem que responda às suas razões. Nenhum de vocês conseguiu. Então deixe comigo, né? Para que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com vossas palavras. Estão pasmados, não responde, mas faltam-lhe as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já passaram e não responde mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião. Você vê o que é arrogância. Arrogância é aquele que dá opinião sem ser pedido, sem ter necessidade, né? Jó podia dizer: não pedi sua opinião. Quem que diz que tem que ouvir sua opinião? Sobre a minha vida? Você vê só a arrogância dele, né? Também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. Olha só, modesto ele, não? Estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novo. Olha só, bem modesto, né? Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Oxalá eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria ao meu Criador. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da minha sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. Olha só, hein? Homem sincero, né? Sincero, que não é aquele que botou o gatinho para secar no forno, né? Queimou o gato. Sinceramente é errado. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu,
do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Quer dizer, ele lembrando Jó do que Jó já tinha falado em defesa dele. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, observa todas as minhas veredas. Eis que nisso te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Já decretando juízo, né? Por que razão contentes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então abre os ouvidos dos homens, ele sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova, a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores, castigado, e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que se não viam agora aparecem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida ao que traz morte. E com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, e já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que a sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição, e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escute-me tu, cala-te, ensinar-te-ei a sabedoria. Eliú, hein? Veja só, hein? Que arrogância, hein? Quer dizer, que nós podemos ver nesse livro de Jó, não é só a paciência de Jó, né? É como ele sofreu nas mãos dos seus amigos, né? Seus familiares, seus amigos. Quantas acusações, uma atrás da outra. Tudo homem religioso, sabe, entendido, cheio de visão. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. A coisa ficou mais pesada, não? Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós sábios as minhas razões, e vós entendidos inclinais os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que obram a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita o homem, e comprazer-se em Deus.
Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Olha aí, Eliú não era nada modesto, né? Porventura, o que aborrecesse o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima os ricos mais do que os pobres, porque todos são obra de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se esconda os que obram iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para fazer ir a juízo diante de Deus. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtorna, ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla. Porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum dos seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes. Faze tu, pois, e não eu, a escolha que é logo o que sabes. Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras faltam prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. E já está questionando os três amigos, né? Elifaz, Bildade e Sofar. Acusava o Jó dos erros, né? Agora já Eliú veio acusando os outros três, né? Contra os outros três, achando que eles eram fracos. E agora ele já está dando um outro tom, né? Já está questionando as justificativas do Jó. Pai meu, provado seja Jó até o fim pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque o seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Amém? Vamos cantar este hino. Acharam o hino? 14, né? Isto, 14. Eu lembro que era no início do inário. 14. Vamos cantar.
Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Outro não há quem minha alma salve, só Jesus, só Jesus. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim eu será. Sei que Ele vê minhas negras lutas, vai também minha dor, todo pesar com amor suaviza. Não terei mais temor. Cantem. Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Crente nenhum este amigo esquece, não nenhum, não nenhum. Outro não há tão humilde, não nenhum, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim eu será. Amém. Que este bom amigo, né, o melhor amigo, Jesus, nos abençoe mais uma vez nesta noite. Amém? Ele conhece os nossos momentos difíceis, nossas negras lutas, dificuldades. Nele você pode confiar, né? Ele é amigo. Se você tem dinheiro, não tem dinheiro, é seu amigo. Se você está com saúde, sem saúde, continua sendo seu amigo. Deus abençoe a igreja que está em Ourinhos e em Óleo. Deus abençoe também as famílias conosco pela internet. O Márcio e família em Arealva, o Alexandre Sartori e família em Botucatu, a Débora e irmão Adriel em São José dos Campos, a irmã Thalita em Rio de Janeiro, irmão Emerson e família em Ourinhos, irmão Jonas e família em Bauru, pastor Marcos Macedo em Porto Velho. Nosso abraço aí ao companheiro, pastor Marcos. Irmão Moisés e irmã Terezinha em Goiânia. Deus abençoe, né? Viajando aí, irmão Moisés e irmã Terezinha, hein? Irmão Eliezer Fernandes em Óleo, irmã Rosa em Pederneiras, irmã Pâmela, irmão Carlos em Botucatu, irmão José Estevam em Juquitiba, irmã Adriana e família em Avaré, irmão Rubens e irmã Edileia Lençóis Paulista, irmã João Moreira, irmã Romilda em Jaú, irmão Gemílio Gabaldi, Rio das Pedras, irmão Josafá, irmã Terezinha em Pardinho, irmão Ayrton Moreira, irmã Rosa em Jaú, irmão Alcino, irmã Maria em Lençóis Paulista, irmão Ayrton Andrade e família em Agudos, irmã Jéssica em Botucatu, irmã Luizinha Mansara Lençóis Paulista, irmão Alex em Manduri, irmão Paulo Furtado em Jaú, a irmã Rosana e família em Óleo. Nós
estaremos amanhã, o Senhor permitindo, quinta-feira, estaremos Espírito Santo do Turvo, e sexta-feira Lençóis Paulista, de onde estaremos transmitindo também. Sábado estaremos em Ourinhos, aí em Ourinhos no sábado, e domingo de manhã estaremos aí em Óleo, escola, transmitindo a escola pela internet, sábado também transmitindo. E à noite estaremos aqui em Bauru. Nós não teremos aquele companheirismo com a mocidade nesse domingo próximo, em função do dia 4, feriado, que nós tivemos, aquela terça-feira de carnaval, tivemos aquele evento especial na cidade de Óleo. Então, para não deslocar as pessoas novamente, nós não faremos esse tipo de trabalho, mas vamos aí fazer um trabalho bastante voltado para louvor, os irmãos que cantam, as irmãs, as moças, preparem os seus hinos para termos um bom tempo de hinos avulsos. Vamos dar um espaço maior para isto, Então aí Deus abençoe também o irmão Zé Luiz, O pai dele faleceu, irmão Zé Luiz, o pai dele faleceu no domingo agora, dia 23, pai do irmão Zé Luiz, 83 anos, irmão Zé Luiz, 82 anos, Sábado nós estivemos em Agudos e estivemos conversando depois do culto com ele falando das dificuldades do pai e as complicações. Ele quebrou o fêmur, foi internado e foi vitimado também de infecção hospitalar. Pessoa nessa idade, ou pessoa conforme vai avançando na idade, tudo vai ficando mais difícil, Para Deus, tudo é possível, mas naturalmente falando, vai ficando mais difícil, Ele não era na mensagem, só o irmão José Luiz e a sua mãe, o irmão Osmir, E ele era crente de uma outra igreja. Deu tudo certo lá, irmão José Luiz? Deu? Muito bem, o irmão José Luiz falou comigo, eu estava em viagem, para São Paulo, e Deus console o coração do irmão José Luiz, também da sua mãe, também já idosa, esteve há pouco tempo também internada, numa situação muito difícil, e Deus operou na vida dela, irmão José Luiz? De maneira assim, bem singular, Sendo bem idosa também. Então, Deus trata com cada pessoa, Cada pessoa é uma pessoa individual. Salvação individual, eleição individual. Então Deus aí conforte o coração, irmão Zé Luiz, os familiares. Deus abençoe. Vamos agora nos pôr em pé para lermos Jó 42. As quartas-feiras, já por algumas quartas-feiras, estamos falando desse livro e também usando esta mensagem, ouvi, mas agora vejo, que o irmão Brana pregou, baseado na escritura de Jó. Foram essas duas mensagens que tivemos inspiração, no começo desse ano, trabalhar com ela. Ouvi, mas agora vejo, e obra é fé expressada. Quando nós fomos ver, as duas mensagens foram pregadas, uma na sequência da outra, Foi uma confirmação, O irmão Brana pregou essa mensagem 27/11/65 à noite. Obra é fé expressada, e pregou um dia antes, dia 26/11/65. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia.
Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Pode se assentar. Sem nenhum fanatismo, você pode crer que no final dessa mensagem que estamos falando, estudando, mencionando, destacando, eu creio que Deus terá bênçãos, selará as bênçãos para algumas pessoas. E você também não pode ter as mensagens de irmão Branham como sendo um livro, simplesmente um livro. É um livro inspirado por Deus, revelado. E o profeta diz que não existe coincidências, tudo é um propósito. E são muitas pessoas às vezes que deixam de ser abençoadas por não entender isto. Nós não estamos aqui contando história do irmão Branham, nem história de Jesus. Nós somos pregadores da mensagem de Jesus Cristo, da mensagem de irmão Branham, que é a revelação de Jesus Cristo. Então você, sem nenhum fanatismo, sem nenhuma, se algo que está sendo pregado, sendo falado, até mesmo menção, de assuntos da mensagem de irmão Branham, pessoas que são reveladas através da mensagem, às vezes no final da oração, e aquilo coincide com algo que você está passando também, então creia que aquilo é para você também. Creia que é para você também. Amém? Agora todos sabem, 185, que temos uma promessa na condição da igreja no último dia. A igreja, na sua condição presente, nunca pode cumprir os mandamentos de Deus, a grande comissão. Nunca poderia chamar a noiva. Então é bom, sempre que estamos pregando a mensagem, nós cremos em todas as mensagens de irmão Branham, podemos pregar todas elas, de 47, se não me falha a memória, as primeiras gravações são de 1947 até 65, todas elas têm a ver conosco, mas em função do desenrolar do ministério do irmão Branham, então é bom você sempre estar situado. Como eu disse a data, essa mensagem é de 65, finalzinho do seu ministério. Então você, na sua mente, no seu raciocínio, você já tem que estar entendendo que tudo que o profeta está falando, já estamos depois da revelação dos selos, final do ministério dele, praticamente um mês antes, da sua partida. A igreja, na sua condição presente, nunca pode cumprir os mandamentos de Deus, a grande comissão. Nunca poderia chamar a noiva. Quem faria isto? Quem faria isto? Chamar a noiva, preparar a noiva? Os pentecostais? Eu diria que não. Nenhum dos restantes deles. Esta é a palha que está no trigo. Esta saiu parecendo exatamente com o trigo, movimento pentecostal. Mas ali não havia nenhum trigo, era a fase da palha. Ele se abre, mas o grão sai dali. Eles se organizam e eles se matam. Estava lendo em casa essa mensagem, a palavra falada e a semente original.
aonde o profeta destaca algo importante nessa mensagem. Talvez iremos falar nela, não sei quando. Mas, e o grande destaque dessa mensagem é saber esperar. A mensagem toda, o profeta fala, sabe, é esperar. E ele diz que se a pessoa não espera, ele se organiza, ele se denomina, ele se manufatura, ele se hibrida, ele comete adultério, ele morre. Tudo isso é por não saber esperar. Veja, quem fará isto pela noiva? Ele se abre, mas o grão sai dali. Eles se organizam e eles se matam. Aí está onde eles morrem. Foi aí que eu lembrei. Eles são talos, mas o trigo tem que sair dali. E agora está começando a formar na forma da noiva. Porque nós estamos, irmãos, há 40 anos, mais de 40 anos, né? 40, quase 50 anos, 45 anos, 49 anos da partida do nosso profeta. A mensagem no mundo. Quando ele pregou essa mensagem, vamos crer que o povo não tinha a fé que temos hoje. Quase 50 anos passaram. Nós temos que ter uma fé muito maior do que aquele povo que ouviu essa pregação. O grão de trigo que caiu no chão através das eras negras teve que morrer. Aquele crítico dizendo, né? Outro crítico, outro Eliú aqui, né? Outro Elifaz, Bildade, Sofar. Aquele crítico dizendo: porque um Deus de misericórdia que pode abrir o mar vermelho permitiu ali de pé aqueles pobres cristãos fosse comido por leões e queimado e tudo mais? Você percebeu que esse espírito não morre? Jó teve os dele, Moisés teve os dele, Jesus teve os dele, o irmão Branco teve os deles. Só eu que não quero ter os meus, né? A noiva também tem os dele. Assentado como se estivesse rindo daquilo, ao crítico falando. Ao profeta, pobre ignorante, ele não sabia, a não ser que caia um grão de trigo no chão. Ele teve que morrer através daquelas eras negras, como qualquer outro grão de trigo tem que ir para baixo da terra e ser enterrado, para trazer na primeira reforma aquelas 2 folhas de Lutero talo. Ali era uma semeadura. Isso tinha que vir para os wesleyanos, a vida voltando. Depois, para produzir o pólen, a borda, a grande era missionária, teve que vir no pentecostal para a restauração dos dons, quase para enganar o próprio eleito. É o movimento mais próximo do nosso, né? E às vezes até se mesclam, né? Os avivalistas aí, vocês vão tomar cuidado, eles se mesclam com o pentecostalismo. Por isso que olha como o Mombrano juntou as coisas aqui. Teve que vir do pentecostal para a restauração dos dons, quase para enganar o próprio eleito. Parece um grão de trigo. Quando abre, não há nenhum trigo ali. É somente a casca. Mas lá atrás, então, eles começaram a formar a organização da unicidade, a organização da Trindade, a organização das 2 pessoas, a organização da Igreja de Deus, todas organizadas, exatamente a morte.
E agora, o que acontece? Porém, é um escudo para o trigo, tem crescido através disso o tempo todo. Agora está começando a separar-se do trigo, está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal, esta é a era do dia tardio, esta é a era da noiva, esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Para seguir o padrão de Deus, isto é, São Lucas 17:30, para ser cumprido. Este é o livro, Jeremias e todos os restantes deles, que Joel falou desses dias. Este é aquele dia, eu ouvi, Senhor, e isso estava chegando, porém agora vejo isto com os meus olhos. Oh, se os pentecostais esperassem! Eu ouvi com os meus ouvidos, e quando chegou o irmão Branham, revelou a palavra, eu creio que muitos pentecostais poderiam dizer, agora eu vejo. Falando no desdobrar das eras. E agora estamos vendo. O que você ouviu nas denominações, as pregações que você ouviu, disso e aquilo, a mensagem agora nos mostra para você a realidade. Apesar de que quantos falsos personificadores levantaram, aqueles Janes e Jambres com todos os seus recursos para fazer tudo o que Moisés fez, nunca atingiram ou Arão de forma alguma. Eles sabiam onde, como Jó, eles sabiam de quem vinha a sua inspiração. Jó sabia de onde vinha a inspiração dele. Moisés também sabia de onde vinha a inspiração. E o profeta faz menção de dois momentos. É claro que nós sabemos que Janes e Jambres foi exatamente no início do ministério de Moisés, quando ele começou a primeira chegada dele no Egito. Nós vamos depois lá na frente, na caminhada no deserto, Datã, Abirão em Coré. Mas nesta mensagem, em outras mensagens, o irmão Branham faz menção dos últimos dias. Quando o irmão Branham faz menção dos últimos dias, e ele fala de personificadores, ele não fala mais Datã, Abirão em Coré. Já passou o tempo deles, agora é Janes e Jambres de novo. O irmão Branham volta aquele tipo de novo. Vejam, eles sabiam que isto era o assim diz o Senhor. E a mesma Bíblia que falou dele disse: eles viriam nesses últimos dias personificadores. Aquelas denominações religiosas, quando algo começou, quem começou primeiro? Moisés ou eles? Se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Agora temos todos os tipos de discernimento e tudo mais que está tentando lançar sua mente distante das coisas genuínas de Deus, que Deus provou ser a verdade através de sua escritura, coisas que nasceram no tempo do irmão Branham. Nós ouvimos falar disso com os nossos ouvidos, agora vemos isso com os nossos olhos. Amém? Vocês creem nisso? Pergunta o profeta. De todo o nosso coração, inspiração. E naquele dia, quando o Filho do Homem está sendo revelado, um Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestado no meio do seu povo. Um homem desceu ali diante de Abraão e seu grupo, apenas um homem de aparência comum, poeira em sua roupa. Ele tinha suas costas viradas para a tenda. Ele disse: onde está sua esposa Sara? Não Sara, Sara, Abraão, não Abrão. Chamou o seu nome, disse: onde está ela? Disse: ela está na tenda atrás de ti.
Disse: eu vou visitá-lo de acordo com o tempo de vida. E ela riu disfarçadamente. Disse: por que ela riu? Agora ele prometeu. Eram aquelas pessoas que estavam esperando um filho prometido. Agora, não me importa o quanto as pessoas agem nessas denominações, dizem que estão esperando Cristo. Suas ações provam que não estão. Aonde está a manifestação do ministério do Filho do Homem? Onde é que está a manifestação? Através do ministério de irmão Branham. O ministério do irmão Branham é o ministério tríplice: Elias, Filho do Homem, sétimo anjo. E essas manifestações espirituais em palavras, tanto na mecânica como na dinâmica, essas manifestações estão nas mensagens. E se essas mensagens estão em nós, que é a palavra de Deus revelada, isto está em nós. Está em nós por semente. E há uma lei: toda semente produz segundo a sua espécie. Mas no tempo, nas estações, entendam isso. Como eu tenho dito, acho que eu falei na escola dominical passada, mas vocês têm me ouvido falar muito disso. Só existe 2 tipos de ismo na terra: aquele ismo que adianta as coisas e aquele que atrasa, porque o objetivo deles é tirar a noiva do centro. Nós temos que estar no centro, centralizados. E a melhor maneira de centralizarmos na palavra é ficar com a mensagem do jeito que ela está. Existe uma unção específica nisto. O que nós precisamos é da unção, da vivificação. Entendeu? O conteúdo do sermão está na unção, na vivificação. Não importa se a palavra é repetida ou se o assunto é repetido. É inspiração. Estou esperando Cristo. Seus atos falam mais alto que suas palavras. Tudo o que eles estão pensando é em fazer membros denominacionais. Mas existe algumas pessoas, uma aqui e ali, que estão esperando na vinda do Senhor. Elas estão observando, apesar de tudo, Ele se revelará somente para aqueles, somente aqueles compreenderão. Então, quem irá preparar essa noiva? É um sistema? É uma organização? Ele, com letra maiúscula, é Ele. Parágrafo 193. Ele se revelará somente para aqueles, somente aqueles compreenderão. Amém? Podemos dizer que Deus tem na terra hoje homens e mulheres do mesmo calibre de Jó, do mesmo calibre de Moisés, do mesmo calibre do irmão Branham. A Bíblia se repete. Pode não se repetir na sua vida a história inteira de Jó, mas um pedaço pega em você, de outro personagem. Apenas o eleito compreendeu quem ele era. Somente pense: existe talvez cerca de 3 bilhões de pessoas, judeus na terra. Não houve um terço deles que soube que ele estava ali até que ele já tivesse vindo e partido. Estão vendo? Mas ele se revelou àqueles que estavam esperando. 2 pontos: João Batista e os apóstolos que foram chamados por João, e assim por diante. A cega Ana no templo, Simeão o sacerdote, que isto lhe foi revelado pelo Espírito Santo, que ele veria o Cristo. Todos aqueles grandes líderes religiosos, teólogos e coisas, tão cego quanto podia ser. Somente a chuva pode fazer crescer a semente, se a semente já está ali.
Por isso que nós temos que ter esta confiança. Somos eleitos neles desde antes da fundação do mundo. Trazemos em nossa alma esta semente. E quando você recebe a chuva, esta água, e a mensagem do irmão Branham, ela tem todos os nutrientes que a noiva precisa. Você crê nisso? Tudo que a planta precisa, a mensagem tem os nutrientes. Não precisa de teologia de ninguém, de ensinamento particular de ninguém, de estudo particular de ninguém, de cuidado de ninguém, não precisa. Se assim fosse, ela seria incompleta. Mas a mensagem não é incompleta, ela é completa. Diz o irmão Branham, os cristãos se fazem meios cristãos, mas Deus só faz cristão completo. Se Deus faz cristão completo, porque a palavra é completa. A mensagem do irmão Branham é completa para o dia que nós estamos, para o dia de amanhã. Se Jesus demorar 50 anos para vir ainda, a mensagem vai chegar lá como sendo a última mensagem. Ela vai chegar lá como sendo atualizada. Ah, você ouviu isso? Você ouviu aquilo? Você ouviu aquilo? Aconteceu isso. A mensagem já falou disso. Você viu aquele governo, aquela corrupção, o domínio da mulher, isso, aquilo. A mensagem já falou que vai acontecer isso. Lembrando da expressão do irmão José na carta que ele mandou. A mensagem é o jornal do amanhã. Isso quer dizer, é notícia adiantada. Por isso que você não é enganado, meu irmão, não é enganado. Porque você sabe, você conhece o plano de Deus. Você conhece o seu amigo e o seu inimigo. E a mensagem tem todo o nutriente. Guarda isso no seu coração. Coma ela. Pastor, como é que eu como a mensagem? Como a Bíblia. Como é que eu como a Bíblia? Come quando você ouve e diz, amém. Entendi. Não entendi? Amém. Eu já vi o suficiente dessa mensagem para saber que ela é verdade. Eu já ouvi o suficiente desse William Branham para saber que ele é verdadeiro. Se eu entendo, se eu não entendo, amém. Come ela. Come ela assim como o alimento natural que você come, que tem nutrientes. Se você come o cálcio vai para onde? Se você bebe o leite que tem cálcio, vai para onde? Vai para os ossos. Mas é você que faz isso? Você come tal verdura, tal legumes, tal propriedade, fibra que seja e tal vitamina, aquela vitamina vai para aquele lugar. Foi você que fez isso? Não, você comeu. Você nem sabia que aquela vitamina estava lá. Existe um sistema de Deus dentro de nós, um sistema digestivo, que é responsável, é um sistema de Deus colocado dentro de nós, para fazer esse aproveitamento dos nutrientes, do alimento natural, para que tudo vá para o seu lugar. E a palavra de Deus tem um sistema também, só que não está no seu estômago não, está no seu coração. Então você come, amém, 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 não entendi bem, amém, mas quando desce no seu coração, Deus é responsável em fazer essas virtudes, esta unção ir para cada lugarzinho. Amém? Isso é a obra da graça. Somente a chuva pode fazer crescer a semente, se a semente já está ali. Então não é pastor que produz eleito. E como você era primeiro um germe de seu pai, e ele não lhe conhecia, mesmo assim você estava em seu pai, mas através do alicerce de sua mãe, você foi manifestado em sua semelhança. Então ele pode falar com você, depois que você nasce de novo. Vejam, fala com você. Deus, o grande Deus, se você tem vida eterna, então o germe de vida eterna estava em Deus no princípio, e você estava ali. Olha que coisa, você estava ali. Você estava em seu pensamento, seu nome, tudo mais. E ele, através da presciência, ordenou-lhe a ver isto.
Nós viemos pré-ordenados para ver essa mensagem. E ele, através da presciência, e você que não foi ordenado, nunca verá isso. É certo, irmão, que ninguém tem estrela na testa. Mas é certo também você entender isso aqui e parar de ficar se apunhalando, porque o seu marido não batiza, sua esposa não batiza, seus filhos não batizam. Para de se apunhalar com isso, gente. Ninguém tem estrela na testa, por um lado. Mas por outro lado, use isso aqui para você descansar. Descansa aqui, ó. E você que foi ordenado, você verá. Você foi ordenado a isso. E você que não foi ordenado, nunca verá isto. Mas recorde, no nome de Jesus, a hora está aqui. Não quer você crer nele? Dê sua vida a ele. Eu tenho que parar. Amém? Ele diz, já está passando das 9, né? Está quase passando. Vamos orar nesse instante. Vamos dobrar nossos joelhos. Você quer vir ao altar? O altar está à sua disposição. Você quer ajoelhar onde você está mesmo aí? Aí na igreja em Ourinhos, em Óleo. Vocês que estão em igreja, na sua casa. Não conheço suas necessidades, suas dificuldades, mas quem sabe você está passando por isso que Jó passou, de alguma forma. Creia que o Deus de Jó é vivo, creia que o Deus de Jó é curador. Nós conhecemos a história do Jó, a primeira parte, depois a fase negra da vida dele, depois a segunda parte. Quem sabe você está numa parte negra, numa parte difícil. Creia que Jesus não vai te desamparar. Ele é o verdadeiro amigo. Não chamou você hoje para perder você amanhã. Não chamou você com essa natureza que você tem difícil, herdada do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Não chamou você para depois de alguns anos dizer, olha, não dou conta de mudar este homem, esta mulher. Não, ele não faz isso. Ele faz coisas certas. Descanse. Descanse na convicção de que Deus não errou em chamar você. Quando Deus chamou você, Ele conhecia os erros que você está cometendo agora. E também já conhece os erros que você vai cometer lá na frente. E mesmo assim Ele te chamou. Descanse nisto. Estou falando agora de eleição, de predestinação, de confiança. E isto é um nutriente que vem na mensagem, que te dá ânimo para lutar. Vamos dizer, essas palavras que eu acabei de dizer é a vitamina da coisa. Estimula você a lutar. É um tônico que você toma, que você dá uma levantada e diz, não, eu vou em frente, cadê o inimigo que eu vou pegar ele? Foi isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus Cristo, dá para nós um pouco do ânimo do Jó. Dá para nós, Senhor, um pouco do equilíbrio que Jó teve com seus supostos amigos. Ó Senhor, dá um pouquinho para nós daquela habilidade, daquela simplicidade, daquela humildade. Jó podia massacrar aqueles amigos com o conhecimento, com a sabedoria que ele tinha, que era o homem mais sábio da terra. Senhor, dá para nós este equilíbrio, esperarmos as coisas, o tempo certo para agirmos, como nós precisamos disso. Billy Paul admirava isso em seu pai, no irmão Branham, a ponto que ele disse que isso era coisa maior do que as curas que ele viu. Era o domínio que o irmão Branham tinha sobre as situações que surgiam em torno de si, como ele resolvia as coisas. Ó Deus, e muitas vezes somos colocados em embaraço, em dificuldades por causa disso. Deus, nos dê essa paciência do Jó também nas nossas vidas, porque nós estamos vendo agora o cumprimento da palavra, estamos vendo o cumprimento, as coisas prometidas na Bíblia, na mensagem, na revelação dos selos que foram abertos. Estamos vendo as coisas
se cumprir nos nossos dias. E num desses dias irá cumprir o maior evento de todos os tempos, o arrebatamento. Os irmãos se manifestando em corpos incorruptíveis, e nós sendo transformados juntamente com Ele, e vermos ao Senhor nas nuvens, nos ares, naquele grande casamento, nas bodas do Cordeiro, ó Senhor Jesus Cristo. Mas ainda estamos, Senhor, numa dimensão humana. Estamos aqui ainda, sim, com o Espírito Santo, com o novo nascimento, mas ainda com a natureza terrena, ainda nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo ainda é aquele que está conosco, é a carne, é o sangue, é o homem exterior, é o homem biológico, que ainda não foi transformado, mas que está sob o domínio do homem de dentro. Senhor, que esses nutrientes da mensagem possam fortalecer o homem de dentro, Senhor. O cão branco e o cão negro, Senhor. O homem de fora seja dominado, Senhor, colocado sob o controle da palavra. Ensina-nos, Senhor, desta maneira. A sua igreja, Senhor. Eu, como ministro da palavra, Senhor, coloco-me por mim e por todos esses também. Ouça as nossas orações, ouça as nossas petições. Pai, estamos numa dimensão que precisamos de saúde para os corpos, estamos envelhecendo, os nossos órgãos estão indo à falência, Senhor Deus. Ajude, de saúde para nós, de saúde para os corpos, para a mente, para o corpo, para o físico. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deu, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Esse corpo está morrendo a cada dia, mas o Senhor tem atributos mesmo assim para nos curar, para nos libertar, para nos dar paz. Ó Deus, estamos na dimensão, precisamos do trabalho, precisamos do dinheiro ainda. Senhor, conceda essas necessidades, supra essas necessidades nas nossas vidas. Ó Deus, aqueles que ainda irão ouvir esta mensagem, aqueles que ainda não foram despertados por esta voz, ó Pai bendito, através do programa de rádio, dos nossos programas de rádio, aqui em Bauru, em Botucatu, ó Deus, lá em Ourinhos, em Piraju, que eles possam ser despertados, Senhor, com a voz do sétimo anjo. Ó Deus, como este alarido que está ecoando nesta nação, nesta região, que eles possam ser despertados, como eu fui despertado, e esses irmãos foram despertados. Agora, Senhor, nos revista, nos ensina, que possamos crescer a essa adoção, e o Senhor confiar mais em nós, como o Senhor confiou no nosso profeta. Ó Pai bendito, conceda essas bênçãos para cada um de nós. Perdoe nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões que nos envergonham e que são tantas, Pai bendito. Apague com o seu sangue, com este cloro, como comparou o irmão Brana, o cloro que limpa a roupa suja, é como esse sangue que purifica os nossos pecados. Conceda isso para cada um de nós, Senhor. Os que não puderam vir, os que estão hospitalizados, Senhor, que estão nos manicômios, ó Senhor, nas cadeias, os presidiários que nos escrevem, são tantos, Senhor, de várias penitenciárias, irmãos que estão presos, ó Deus, irmãos que evangelizaram outros, Senhor Deus, abençoe aquelas vidas, sê com eles ali, Senhor, num lugar tão difícil, sê com eles aí, ajuda eles, Senhor Deus, ajuda eles. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso. Aqueles que se afastaram, Senhor, aqueles que tropeçaram e caíram, desviaram, Senhor, pelo caminho, levanta-os pelas mãos, que você possa crer nisto nesta noite, aquilo que você está pedindo, creia que você receberá, creia de todo o coração, e Ele concederá isto para você, porque Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Vamos ficar de pé.
Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre, enfim, meu será. Senhor Jesus Cristo, nosso bom e melhor amigo, ajuda-nos, Senhor, a corresponder com a sua amizade. Ajuda-nos, Senhor, a corresponder com o seu amor. Despede-nos agora para os nossos lares, guardados, protegidos e abençoados. Aqui em Bauru, as igrejas Ourinhos, Óleo, demais irmãos pela internet. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Deus abençoe a irmã Cida em Lençóis Paulista, irmão Salvador Amaneuza em Piraju e irmão Mateus Henrique em Rio de Janeiro. Deus abençoe, abrace seu irmão, sua irmã. Creia, você não está sozinho não, viu? Jesus é seu amigo.